Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar o nosso estudo da LDB. Pois é, né? Você deve estar pensando, mas meu Deus, que lei grande! Pois é, gente, que lei grande! É assim mesmo, né? A gente tem que saber, a gente tem que conhecer. E aí, hoje, a gente está agora na nossa quinta parte da LDB para continuar esse estudo e para a gente ficar, cada vez melhor, sabendo exatamente do que a lei fala, as suas nuances, as suas pegadinhas, as suas possibilidades, aquilo que ela obriga, aquilo que ela permite, aquilo que ela oferece como possibilidade, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a discutir um pouquinho as características de algumas modalidades de ensino. Preste atenção. Uma coisa a gente já discutiu essa nomenclatura, mas eu vou recuperar aqui com vocês. A educação nacional está organizada em 2 níveis, verdade? Qual é o primeiro nível? Educação básica. E o segundo nível? Educação superior. A educação básica é formada por etapas. Que etapas são essas? Primeira etapa da educação básica, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. Ok. Lembra sempre o seguinte, se não é nível, se não é etapa, sabe o que é? Modalidade. Então, a gente tem várias modalidades. E a gente vai ver aqui algumas características das principais modalidades que a gente precisa conhecer. Ok? Então, vamos lá. A gente tem algumas modalidades que eu estou colocando aqui para vocês. Educação de jovens e adultos, tá? Então, na lei, a gente tem o artigo 37 e o artigo 38. Artigo ficou horrível, né? Desculpa, gente. É artigo 37 e artigo 38, falando dessa questão da educação de jovens e adultos. Então, vamos lá. A educação de jovens e adultos, que a gente conhece como EJA, ela apresenta para a gente uma possibilidade de ser oferecida através de cursos e de exames, tá? Então, você tem cursos de educação de jovens e adultos que acontecem e existem cursos que são destinados a esse público e que acontecem em lugares que não são exatamente instituições de ensino. Então, por exemplo, hoje a gente tem essas aulas que acontecem na televisão. Eu nunca lembro o nome, mas que se chamavam telecurso, e eu acho que ainda continua com esse nome, tem um outro nome, mas eu nunca lembro, gente, desculpa, mas você vai lembrar melhor do que eu. Mas são essas aulas televisionadas. Então, ele faz esse curso. Mas e aí? Como é que ele consegue a certificação? Como é? O canal de TV vai dar certificação? Não vai dar certificação. Então, é preciso que exista um exame para fazer esta certificação. Então, existe essa previsão de acontecerem cursos e exames. Mas essas duas situações, elas requerem idade mínima. A idade mínima está muito relacionada ao fazer o exame, tá? Então, por exemplo, para que você tenha a certificação no ensino fundamental, você precisa fazer um exame e obter, então, o certificado. Mas você só pode fazer isso se você tiver 15 anos ou mais, a partir de 15 anos. Abaixo de 15 anos, você não tem direito a fazer curso e exame, você está fora dessa ideia da educação de jovens e adultos, ok? Então, é o seguinte, você tem 17 anos, assistiu lá pela televisão, fez umas aulas pela televisão, ou fez uma aula na igreja que dava lá um curso, mas são instituições que não tem como te dar a certificação. Esse exame, ele tem que ser ofertado pela Secretaria Estadual de Educação. Você vai ter que se dirigir à Secretaria Estadual de Educação para ver onde, quando e como é que você faz isso, tá? Mas o único critério que vai ser exigido de você é a idade. Se você tem 17 anos, você vai lá e faz a prova. Se você for aprovado nessa prova, mesmo que você não tenha frequência numa instituição específica regularizada, se você for aprovado na prova, você tem a certificação de ensino fundamental, ok? Continuando esse olhar, se você quer fazer a mesma coisa em relação ao ensino médio, você tem que ter um mínimo de 18 anos. Até um tempo atrás, essa prova era o Enem.
O Enem dava essa certificação, agora não dá mais. Então, essa prova, a partir de agora, tem que ser feita também pela Secretaria de Estado, uma prova específica para estas situações. Então, é a mesma coisa. Lógico que para fazer a prova do ensino médio, você tem que ter a certificação anterior do ensino fundamental, né, gente? Mas vamos lá, você fez o ensino fundamental, tem a certificação e, por alguma razão, o sujeito parou de estudar. E aí, aos 30 anos, ele começa a assistir aulas pela televisão, ele começa a pegar livros e estudar, ele vai num curso que a igreja dá, ou uma associação de moradores, mas que não tem condição de dar certificação. Então, ele vai aprender ali e a certificação vai ser dada pelo exame. A única condição para o ensino médio, fora a certificação anterior, né? Mas a condição etária é no mínimo 18 anos. Ou seja, antes de 18 anos, você também não tem direito a esse exame, porque você não está qualificado ou enquadrado na condição de educação de jovens e adultos. E por que isso? Porque EJA é uma modalidade destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, até antes de 14 anos, até antes de 15, você está na idade própria do ensino fundamental. Então, você não é EJA. Você não tem essa modalidade. Até antes de 18, você está na idade ideal do ensino médio. Então, você também não tem condição de solicitar nada a título de EJA, ok? Lembra sempre uma coisa. Muita gente acha que EJA só existe privado. Não. Você pode ter EJA privado e pode ter EJA público. E a mesma coisa muita gente achar que só tem EJA noturno. Não. Você pode ter EJA diurno, vespertino, noturno, não tem problema. É interesse da lei que a educação de jovens e adulto esteja associada a uma qualificação profissional. Há interesse da lei a respeito disso, mas não há obrigatoriedade, ok? Outra modalidade, que é a educação profissional, artigos 39 a 42, vão falando de educação profissional. Então, a educação profissional, ela tem que proporcionar aos alunos aptidões para a vida produtiva. Tem que ter uma articulação com o ensino regular ou mesmo independe de escolaridade. Então, essa educação profissional, você tem que pensar em qualificar o sujeito para algumas questões da vida produtiva. Dependendo do curso, você pode ter articulação, exigir uma certa formação anterior ou não, dependendo do que você estiver falando, ok? Vamos falar agora um pouco mais profundamente de uma outra modalidade que é extremamente importante para quem faz concursos, tá? Que é a modalidade da educação especial. A educação especial, ela está sempre presente nos concursos, questões sobre ela estão sempre sendo colocadas na perspectiva da legislação e na perspectiva da teoria pedagógica, da filosofia da educação. Aqui a gente está olhando pelo viés da lei, tá? Então, uma coisa que eu já quero chamar a atenção é que a lei fala de educação especial. Muito possivelmente, você aí já ouviu falar em educação inclusiva, não é verdade? É verdade. Educação inclusiva é uma proposta que se articula com a educação especial, mas é uma proposta que está no ramo da filosofia, da prática pedagógica, tá bom? Ela também se apoia na ideia da educação especial, que é o que a lei diz. Então, vamos prestar atenção em relação à educação especial, quais são os critérios que são colocados aqui na lei para a gente. Então, vamos lá. É uma modalidade oferecida. E aí eu vou começar a marcar para vocês, preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então, vamos lá. Primeira coisa, se é preferencialmente, a lei está dando uma possibilidade de que isso não aconteça na rede regular de ensino. Mas ela entende que de preferência é na rede regular de ensino, ok? Então, ela está dando uma força para aquilo que a gente conhece como nome de inclusão. Então, isto é tratar de inclusão, tá? Então, esta modalidade, ela tem um público específico.
E esse público lembra que eu falei para vocês, acho que na primeira aula, que a gente não usa mais a expressão portador de necessidade especial, criança com necessidade especial, excepcional, pelo amor de Deus, criança especial. Não, a gente fala isso aqui, educandos com deficiência, com transtornos, com altas habilidades de superdotação. Né? Então, eu já defini mais ou menos isso. Então, lembra que deficiência significa que a criança, ou que o sujeito tem um déficit, ele está abaixo de um padrão normal de funcionamento. Transtornos globais de desenvolvimento, a gente envolve as síndromes, né? Transtorno do espectro autista e todas as síndromes que fazem parte desse transtorno, e as altas habilidades, a superdotação, onde você tem um desempenho para além daquilo considerado normal, tá? Então, estas categorias aqui são as categorias dos sujeitos que têm direito a esta modalidade, que nós já vimos que ela é transversal, que ela acontece desde a educação infantil até a pós-graduação, ok? O sujeito que está dentro dessas categorias tem essa possibilidade. E o que está previsto na educação especial, para além da gente pensar quem é o sujeito que tem direito? Mas tem direito a quê? Serviços de apoio especializado na escola regular. Serviços de apoio especializado, a gente também já viu um pouquinho, porque o início da lei falou disso, são as salas de atendimento multifuncional ou as salas de recurso. Os dois nomes são nomes possíveis. Então, é serviço de apoio especializado na escola regular, tá? O atendimento educacional destas crianças vai ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Então, de novo, a ideia é a integração nas classes comuns de ensino regular, que é a inclusão, com toda a dificuldade que a gente sabe que existe, com todo o problema que isso traz, até porque não existe ainda, na grande maioria dos lugares, formação para os profissionais para lidar com essas situações, mas a lei, ela dá preferência a esse olhar para a inclusão. Porém, ela abre uma possibilidade de ainda existir classes ou escolas, ou ainda serviços especializados, classe especial, escola especial, um serviço especializado, para atender aquele aluno que tem alguma condição específica que não permita a sua inclusão na classe regular. Ok? Lembra, o que se quer primeiro é a inclusão na classe regular. Se não for possível, ok, então a lei ainda prevê essas possibilidades. A oferta de educação especial, ela tem início na faixa etária de 0 a 6 anos, durante a educação infantil. Ela começa ali, mas ela não se esgota ali de jeito nenhum, né, gente? Ela vai até aonde o sujeito tiver possibilidade de continuar os seus estudos. Vamos continuar. No artigo 59, a lei fala assim: os sistemas de ensino assegurarão. Então, está claro. Quem é que tem que assegurar isso? O sistema de ensino. Quem são os sistemas de ensino? São os estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada um dentro da sua esfera de competências, que nós já vimos também aqui, quais são as competências de cada um. Mas, se você tem alunos dentro desse perfil, dentro dessas categorias, que são alunos da educação especial, então você tem que oferecer currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. Então, você tem que pensar, o aluno que você tem, qual é a deficiência que ele tem? Ou qual é o transtorno de desenvolvimento que ele tem? Ou a alta habilidade ou a superdotação, elas estão presentes em que grau? Em que possibilidade? E a gente precisa pensar em currículos específicos. Muita gente tem muita dificuldade de entender a inclusão, porque diz assim, mas como é que eu vou colocar na mesma sala 2 alunos, um com deficiência e o outro que é normal, eu vou dar para ele a mesma coisa e vou achar que eles vão aprender a mesma coisa. Mas não é esta a ideia. A ideia é que eles estejam juntos, mas que os currículos que eles, na mesma sala, utilizem, sejam currículos diferenciados. Então, a gente tem essa ideia de currículos diferentes, de metodologias diferentes. Então, se eu tenho na sala, a minha turma é uma turma regular, e eu tenho um aluno
aluno que é deficiente visual, por exemplo. Eu vou trabalhar com ele com metodologias e com técnicas diferentes. Como é que esse menino que é deficiente visual vai aprender, por exemplo, geometria? Eu vou ter que utilizar métodos diferentes, técnicas diferentes, vou ter que utilizar recursos educativos diferentes. Além disso, eu tenho que pensar numa organização específica. Por exemplo, se ele é deficiente visual, eu preciso pensar numa organização específica da sala para que ele possa reconhecer aquele espaço, reconhecer aquele ambiente, se locomover. A escola inteira precisa pensar aquele chão que é marcado, específico para deficientes visuais, e outras situações que possam ser pertinentes à situação específica que é vivida por aquele aluno na instituição. Então, isso aqui, gente, está determinado na lei, que é competência do sistema de ensino assegurar. Eu sei que você deve estar pensando assim, isso não acontece. Eu sei, gente, eu sei que muitas vezes estudar a lei é muito doloroso, mas a gente está vendo aqui o que tem que acontecer. Também está previsto na lei uma terminalidade específica. A terminalidade específica vale tanto para aquele que tem muita deficiência dele o impede de grandes aprendizagens, como para aquele que é superdotado. Então, o que é a terminalidade específica? Vamos pegar o caso do superdotado. O garoto, ele tem uma possibilidade de aprender as coisas muito mais rápido do que o normal dos alunos. Ok, então, digamos que ele não tem a necessidade de ficar os 9 anos do ensino fundamental. Por quê? O currículo para ele, que ele tem direito, é um currículo diferenciado, e como ele tem um desempenho acima do esperado, acima do padrão, ele pode fazer aquele currículo em muito menos tempo. Então, esta terminalidade, ela tem que ser elaborada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, porque ela envolve as mudanças, as adaptações curriculares, para que aquele aluno possa terminar em menos tempo aquela etapa de ensino. A mesma coisa acontece para aquele aluno que tem uma maior dificuldade. Então, não tem sentido eu entender que eu coloquei os 2 garotos na mesma sala, mas eu falei que os currículos podem e devem ser diferentes. Então, para aquele aluno que tem alguma deficiência, o tempo de 1 ano pode não ser o suficiente para tantas aprendizagens como eu quero que ele faça. Então, o que eu posso pensar em fracionar aqueles conhecimentos num tempo maior. E se pensar numa terminalidade específica. Então, a terminalidade específica requer um olhar individual. Não dá para fazer uma terminalidade específica por deficiência. Deficientes visuais não é assim que funciona. Superdotados, não é assim que funciona. Cada um é cada um. E a terminalidade específica precisa considerar essas nuances, essas diferenças existentes entre os alunos, ok? Além disso, está previsto que os sistemas de ensino têm que assegurar professores, preste atenção, com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Então, vamos parar aqui e depois a gente lê o resto. Então, vamos lá. Atendimento especializado é aquele atendimento que eu falei. Atendimento especializado acontece nas salas de recursos, na sala multifuncional. Nesses espaços, eu preciso ter um professor com especialização. Gente, essa especialização não é a pós-graduação lato sensu necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser o seguinte: o sujeito é um especialista em Libras, porque ele fez um curso em Libras. Então, ele tem total possibilidade, porque ele é bilíngue, ele fala português e fala Libras. Lembra que Libras é uma língua, tá? E ele tem fluência em Libras. Então, ele pode trabalhar, ele pode ser um professor de uma sala de recursos com atendimento especializado para alunos que sejam deficientes auditivos, porque ele vai ensinar Libras. Ok? Pode ser também um professor que tenha uma pós-graduação em alguma área de alguma deficiência para trabalhar. Então, esse professor, ele tem que ter uma especialização, ok? Agora, bem como professores do ensino regular, ou seja, aquele professor da classe, que é aquela classe onde tem um aluno incluído, ele tem que ser capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, o professor da classe regular, ele não precisa ser um especialista. Ele tem que estar capacitado para
ajudar nesse processo de integração dos alunos, desse aluno, nas classes comuns. Então, preste atenção, são duas categorias quando a gente fala de professor. O especialista na sala de atendimento especializado e o professor regular capacitado para a integração desse aluno. A gente também tem que pensar que o sistema de ensino vai ter que assegurar uma educação especial para o trabalho. Aquela ideia do... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concursos para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples. Clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.